Olá, estudante! Meu nome é Guiomar e nós estamos agora iniciando um novo ciclo, né? O ciclo 2 aí do seu PET. E como proposta para o 7º ano, nós estaremos trabalhando sobre recursos linguísticos, desculpa. E nessa nossa primeira aula, nós estaremos falando sobre o texto teatral. Só que antes disso, vamos começar, né? Vamos pensar o que é o teatro, qual que é a origem do teatro? E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, estudante. Você já teve a curiosidade de ir a um teatro? Já assistiu a uma peça de teatro? Então vamos lá. Espero que essa aula de hoje você sinta-se um pouco mais curioso para conhecer sobre esses gêneros e sobre peças teatrais. Então, o teatro, a origem, né? Desde as sociedades primitivas, as pessoas, né, daquela época, elas tinham como costume usar as danças, os rituais, né, fazer representações. Então, nós podemos pensar que a origem do teatro se deu ali, desde as sociedades primitivas. Mas, né, oficialmente, o teatro ele surgiu na Grécia no século IV a.C., nos rituais, olha lá, já trazendo, né, desde lá dos primórdios, desde antes, dos rituais ao deus mitológico Dionísio, o deus do vinho e da alegria. Então, representações, olha aí, rituais. Tepsis desenvolveu o uso de máscaras para representar. Então, foi esse, né, esse personagem, esse Tespes, que ele inventou, né, usou a máscara um dia para representar. Então, ele que ficou aí, né, levou a fama de ter inventado essa representação por meio de máscaras, ok? E após, né, a Grécia inovar, trazer aí, né, esse estilo, esse gênero, outras regiões também, como Roma e outras partes do mundo, também adotaram aí esse estilo, né, esse gênero que é o teatro. Então, antigamente, como que era, né? Qual que é o modelo de teatro que nós tínhamos? Esse modelo aqui, ó, tá vendo aqui na lâmina? Esse aqui é um exemplo de teatro que nós tínhamos lá, né, na Grécia, nos povos mais antigos aí, né? Esse modelo, tá vendo? Parece aqui, né, como se fossem as cadeiras que nós temos nos teatros hoje, aqui, né, seria o nosso palco. Então, esse é o modelo, ok? De uma cidade antiga. Agora, quando nós pensamos na palavra teatro, o teatro, ele pode ser entendido como uma determinada arte, né, a arte de representar, ou às vezes também nós confundimos o teatro como próprio espaço físico. Então, eu trouxe duas lâminas aqui para gente. Essa lâmina aqui, né, que tem os atores aqui, né, que estão preparados, né, para representar uma peça teatral, e um espaço também, né? Esse aqui, o palco, nós temos também alguns atores no fundo. Então, a palavra teatro, ora se confunde, né, com a própria arte, né, com o gênero, a arte de representar, e com o espaço físico também. O texto teatral. Será que o texto teatral é como, né, esses textos que nós temos o costume, né, de manusear no nosso dia a dia? Vamos ver. O texto teatral, ele é produzido, qual que é a característica, a grande característica desse tipo, né, desse gênero de texto? Ele é produzido para ser representado, encenado em forma de prosa, né, ou de poesia. Eu não sei, né, vocês, se na escola de vocês têm o costume de selecionar algumas pessoas para declamar, né, poesia. Se você já teve a oportunidade de ver pessoas fazendo isso, vocês percebem que é totalmente diferente a entonação, a pessoa, né, ela gesticula ali na hora que ela está falando, né, a forma mesmo, a entonação, né, a impostação da voz é muito diferente, né? Então, é só um exemplo, né, que eu trouxe para vocês aqui, a questão da declamação da poesia, só para vocês perceberem, né, como que
quais são as características desse gênero ou gênero que são parecidos com o texto teatral. O dramaturgo, quem que é essa pessoa? É a pessoa que escreve as peças teatrais. Não sei se você já teve oportunidade também de ouvir esse nome, mas agora já não é mais novidade para você. E os produtores teatrais são os que dirigem as peças teatrais. Então, a gente tem todo um esquema, né, por trás ali daquela representação, né, de uma peça de teatro. Existem várias pessoas que estão envolvidas. Primeiro o texto é escrito, ou antes desse texto ser escrito também, ele é imaginado. O que pode ser representado, o que nós poderíamos trazer para uma peça de teatro, algo para ser representado, né, para as pessoas. Então, existe todo um esquema por trás desse texto teatral. E os textos teatrais geralmente são do tipo narrativo, por isso apresentam o enredo, né, que é a história ali, os personagens, tempo e espaço. Atos é o momento das ações, da divisão das cenas, da mudança de cenário e ou dos personagens. Então, cada cena, cada ato ali, né, você pode ter uma mudança de cenário, né? Ou então existem algumas peças também que funcionam como um cenário único também, né? Mas outras peças também a gente tem mudança de cenário, mudança dos personagens, das cenas, né? E não há um narrador, e sim um diálogo entre os personagens. No entanto, também existem peças que são em formas de monólogo, em que a gente tem apenas um ator, ok? E a composição da representação. O que a gente tem? A gente tem o cenário, né? Todos aqui aqueles objetos que vão compor o cenário, né? A música também, né? Às vezes existe uma seleção de músicas ali que cabem dentro daquele contexto, daquilo que vai ser representado. A iluminação também faz parte, né? Porque dependendo do que será encenado, a gente pode ter muitas luzes ou o ambiente pode ser um pouco, né, mais escuro, depende do que vai ser representado. O figurino, né, muitos dizem, né, que faz toda a diferença numa representação teatral. As indicações cênicas, né, rubricas ou didascálias, né, que é uma palavra difícil, né, mas são as indicações cênicas que guiam o ator durante a peça de teatro. Então, quando tem, né, faz isso, faz aquilo, existe toda uma pessoa, né, que diz ali o que vai acontecer, da maneira que vai acontecer, são as indicações cênicas. Então, características do gênero teatral, resumindo, é o gênero narrativo, diálogo entre personagens, mas nós vimos que também pode ser um monólogo, textos, né, que são feitos para ser representados ou encenados, o discurso direto, né, porque como nós falamos, não existe um narrador, né, mas aí acontece de forma entre diálogo entre os personagens ou monólogo, né, mas dentro desse monólogo também, se nós formos viajar um pouquinho, esse ator, né, essa pessoa que está representando, ela pode estar conversando com alguém, às vezes conversando consigo mesmo, mas só uma viagenzinha, né? Só para a gente pensar um pouco. Atores, né, a plateia e palco, cenário, figurino e sonoplastia, né, que é o som, a música, como nós falamos, linguagem corporal e gestual, né, porque não é só ir ali na frente e ficar paradinha, né, falando, não. Nós vimos, né, linguagem é tudo, então o corpo, nosso corpo, os gestos também expressam, eles também comunicam, certo? E a ausência de narrador, como nós falamos. A linguagem teatral, como nós falamos, lembra lá da declamação da poesia que eu disse? Então, a linguagem teatral, ela é expressiva. Como que a pessoa expressa, né? Até mesmo com a entonação da voz, com o corpo, né? É o que a gente chama, né? Fala de presença de palco, né? A pessoa precisa de representar, de expressar aquilo que ela está falando, né? É dinâmica, né? Dinâmica justamente por ser expressiva também, né? Dialógica, corporal e gestual, ok? Então, elementos da linguagem teatral, que compõem, quais são as outras características, quais são os outros elementos? O tempo, que é o tempo real, só que esse tempo ele pode ser um tempo real, que é o tempo da representação, né? O momento, por exemplo, uma peça de teatro, ela dura em torno de quê?
né? Depende, 50 minutos, 30 minutos, 40 minutos, esse é o tempo real. No entanto, também existe o tempo dramático, ou seja, é aquele tempo em que os fatos, né, narrados, eles acontecem. Por exemplo, eu posso ter uma peça de teatro que dura 50 minutos, no entanto, pode contar, por exemplo, 20 anos da história, né, de vida de um ator, de uma pessoa, por exemplo, né? Então, esse é o tempo dramático. Ou também pode ser uma peça, né, que acontece, por exemplo, são 50 minutos, mas a história que trata ali, o tempo que está sendo representado é de um dia, por exemplo, né, uma semana, um mês, um ano, por aí vai. E o tempo da escrita, né, que é a produção da obra, é o que eu disse, né, antes de uma peça ser representada, existe todo um esquema de produção, desde o dramaturgo, a pessoa que vai escrever, de pensar, né, o que pode ser representado, o tempo da escrita, né? Porque às vezes a gente percebe muito isso, né? Uma peça que dura 50 minutos, mas levou o quê? Às vezes muito tempo para ela ser escrita, ok? E o espaço? O espaço cênico, né? É o local de apresentação da história. Ou seja, pode ser um bar, uma escola, né? Que é aquele espaço, né? O cenário que está sendo representado ali também. E o espaço dramático, local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Ou seja, existe o teatro de rua hoje, né? O palco e essas diferenças de espaço que a gente tem. E os personagens? Ou seja, existem os personagens que são os personagens principais, os chamados protagonistas, e os personagens secundários e figurantes, né, que vão ali contracenar, né, com os atores principais. A estrutura dos textos teatrais. Existem o quê? O texto principal, que apresenta a fala dos personagens, né? Pode ser um monólogo, diálogo, a partes. O texto secundário, que inclui a descrição do cenário, do figurino e rubricas, ou seja, existe o texto em si, o texto que foi construído, que tem a fala dos personagens, mas existe um outro texto por trás, né, que vai indicar, né, que vai falar, vai descrever o cenário. Por exemplo, é um ator que vai contar sobre um dia que ele passou na escola, então vai ter a descrição dessa escola, como que vai ser essa escola, certo? A divisão dos textos teatrais, como eu falei, né? Ele é do tipo narrativo. Então, se é do tipo narrativo, existe a introdução, né? Que vai apresentar os personagens, o tempo, do que se trata a história. E complicação ou conflito, ou seja, vai ter algo que precisa de ser desvendado, algo que vai acontecer, né, naquela história ali, que precisa ser resolvido no final. E o clímax, eu costumo dizer, né, para os alunos que o clímax é aquele momento que você fica assim observando a cena e fica, né, apreensivo, né, quanto ao que vai acontecer, como que isso vai acabar, é o momento auge, né, ali da narrativa. E o desfecho, que é o final, como que vai ser resolvido, né, essa complicação, esse conflito. Esse é o desfecho da história. E os gêneros teatrais, né, ou subgêneros do gênero dramático. Nós temos o alto, a comédia, o drama, a farsa, a mímica e outros gêneros também que cabem aqui. Por exemplo, o stand-up comedy, né, que nós temos hoje, também é um tipo de texto teatral, um subgênero do gênero dramático também hoje, né, mais moderno, nos tempos de hoje. E o alto, né? O alto é o que tem aí na sua apostila, no seu PET. É um exemplo desse gênero dramático que nós temos. Aqui nós temos, né, um alto, uma representação antiga. E o que vem a ser o alto? Vem do latim acto, que significa ação, ato. Tem a sua origem na Idade Média. E qual que era o objetivo desse gênero? Era satirizar pessoas, ok? E a moral também é um elemento que compõe aí esse gênero, decisivo
né? É um elemento decisivo, é uma moral, é um ensinamento, né? Qual que é o objetivo, né, de representar, de satirizar ali aquelas pessoas, o que elas faziam? Tinha uma moral, tinha um ensinamento. Simbolicamente, representava entidades como a hipocrisia, a bondade, a avareza, a luxúria, a virtude e outros, mostrando o lado negativo ou positivo dos sentimentos humanos, né? Principais representantes: Gil Vicente, em Portugal, com a obra Alto da Barca do Inferno, e aqui no Brasil nós temos Ariano Suassuna, com a obra O Alto da Compadecida. Se você não teve a curiosidade de assistir, assistam. É muito interessante, né? Ela foi muito elogiada aí, né? Recebeu vários elogios, né? Essa representação, esse texto dele, né? E muito interessante, procurem O Alto da Compadecida. E qual que é a temática que nós temos? A avareza humana e suas consequências. Perdão dos pecados do povo, da disputa, né, o julgamento das almas, cultura popular do nordestino, o anti-herói e a religião. O que seria esse anti-herói, né? Porque se nós formos olhar lá antigamente, né, quem que era o herói? É aquele, né, aquela pessoa forte, né, cheia de virtudes, né, que tinha como objetivo defender, né, um povo, uma nação, ele representava. Aqui, né, já no Alto da Compadecida, nós vamos ter um pouco diferente, né, esse personagem principal aí, ele vai ser um pouco diferente, não vai ser tão cheio de virtudes assim. Eu não vou ficar dando spoiler, eu quero que vocês assistam aí, tá? O Alto da Compadecida. Aqui nós temos, né, uma foto, aqui nós temos, né, os personagens, muito interessante. E nós vamos pensar agora a respeito, como nós falamos muito da questão do teatro, vamos falar de algumas ações que têm acontecido no nosso próprio país. Lembra daquela perguntinha que eu fiz para você lá no início, se você já teve a oportunidade de assistir uma peça de teatro, né? Se você já teve essa oportunidade de ir conhecer, né, pelo menos o espaço teatral na sua cidade ou próximo da sua cidade, da sua região, existe um teatro? Aqui em Minas, né, nós temos algumas ações que têm sido desenvolvidas, como, por exemplo, a campanha de popularização do teatro e da dança que acontece todos os anos, né? São preços populares, é uma forma de quê? De nós divulgarmos, né? Porque às vezes as pessoas, os estudantes, eles nem sabem que na própria cidade ou perto, né, do seu bairro, da sua cidade, existe um teatro e que ali existem várias, né, peças que são representadas e às vezes com preços populares, e as pessoas não têm a curiosidade de ir, né, de saber, ou às vezes porque julga chato, ou julga porque nunca assistiu também, né, já ouviu falar, parece ser chato, mas o que os atores dizem, né, que representar, que estar no palco é às vezes muito mais difícil do que as pessoas fazerem parte, por exemplo, de uma, né, fazerem um filme, fazerem uma novela, porque exige muito mais do ator, né? O teatro exige muito mais dele, porque é ele ali naquele momento representando, sem cortes, né, sem edições. Então é ele com o público ali naquele momento. Então aqui em Minas nós temos essa ação, né? E outra coisa que eu gostaria de trazer também é que o quê? Pelo Brasil, a perguntinha, você já teve a curiosidade de saber se perto da sua cidade ou região existe algum teatro? Por quê? Porque pelo Brasil existem vários espaços, né? Vários casas aí de teatro, né? Nós temos vários, aqui eu trouxe só algumas para vocês perceberem, tanto espalhados pelo Brasil quanto Minas também, ok? Então, essas são algumas ações que o Brasil tem feito, né, que o nosso país tem feito para que esse também, né, para que as pessoas também vá ao teatro, porque é importante para nós conhecermos um gênero diferente, conhecermos
algo diferente, porque é bom, né? Faz parte da nossa cultura também, é bom para nós conhecermos coisas diferentes, ok? Então aqui são as nossas referências e obrigada e espero que você tenha gostado da aula de hoje. Bons estudos!